Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do canal Falo Mesmo Brasil. Hoje à noite eu estou recebendo aqui o pastor Douglas Nascimento. Boa noite, pastor Douglas Nascimento. Boa noite, pastor Neres. Boa noite, Danilo. Estamos aí mais uma vez aqui no canal Falo Mesmo Brasil e trocar um pouquinho de ideia sobre os últimos acontecimentos, sobre as eleições, tanto municipal quanto estadual e nacional. Então nos acompanhe aí e já vai compartilhando, né, pastor Neres? Aquela força para nós aí. Boa noite, Danilo. Boa noite, pastor Neres, Douglas. De volta, né, pastor? Depois das férias. Depois das férias, esses dias aí, agarrado nas eleições. Agora vamos voltar aos nossos temas agora. E o coraçãozinho tá legal? Misericórdia, pastor. Sofreu muito? Hoje foi o dia, pastor. Hoje foi o dia da gente também ser um pouquinho triste, né? De que a gente quer que vai e não vai, e assim vai indo. Pessoal, esse bate-papo hoje aqui, na verdade, é um balanço eleitoral das eleições. Aqui nós vamos estar falando sobre deputado estadual, federal, governador, senadores e principalmente presidencial, né, pastor Douglas? Sim. Nós, como o Danilo já falou, né, hoje foi um dia meio turbulento, né? Porque a gente queria um resultado, foi um outro, mas contudo a gente entende que tudo há um propósito, né? Então nós vamos trabalhar e vamos virar esse negócio aí. Verdade, e eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu falei, na verdade, hoje eu passei o dia todo falando de novo sobre política ali no serviço, no trabalho, as pessoas chegavam, e aí, pastor Neres, como é que foi? Eu falando justamente por quê? Pastor Douglas e Danilo, essa eleição, na verdade, de 2022 agora, foi uma eleição, no meu ponto de vista, eu trabalhei como fiscal, né? No meu ponto de vista, foi uma eleição pacífica, foi uma eleição boa de se trabalhar, não teve briga, não sei aonde os irmãos tiveram. Pelo menos onde eu estive trabalhando, nos 3 colégios aí, não teve briga, foi bom. E fora alguns problemas que a gente vai estar conversando, falando aqui. Como é que foi, né, na sua visão, pastor? Na minha visão foi bem tranquilo, onde eu votei, eu voto ali no Itaipava, foi bem tranquilo. Fiquei na eleição passada, eu em 20 minutos votei, essa agora foi quase 1 hora, né? Aí foi bem tranquilo. Na verdade, pastor, essa foi Hoje a gente vive a guerra das narrativas, né? E essa foi uma narrativa criada, foi passado uma sensação que a gente ia ter problema nas eleições, foi proibido os CACs de usar as suas armas, ou poder transitar até o clube de tiro, foi criado um ambiente hostil, né? Isso foi bem intencional, né? Isso foi bem intencional, para que houvesse um tumulto. Mas, graças a Deus, o povo brasileiro é um povo pacífico, né? Nós somos um povo pacífico. E isso é interessante que essa narrativa foi criada para prejudicar um dos presidenciáveis, né? Sim. Foi criada para prejudicar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, graças a Deus, os eleitores do presidente Bolsonaro são eleitores pacíficos e exercemos o nosso direito, a nossa cidadania em paz. Então, eu não ouvi que houve nenhuma confusão, nenhum problema. No Brasil também são coisas pontuais, mas no geral foi um dia abençoado, um dia tranquilo, pacífico. Graças a Deus, né, Danilo? Graças a Deus, eu fiz a minha votação aqui no Navio de Ônibus, foi bem tranquilo, pastor. Bem tranquilo, não teve também nenhum tumulto nenhum. Eu tive notando, na verdade, alguns vídeos, prestando atenção, estudei bastante sobre a eleição agora de 2022 e prestei atenção que teve sim, no Brasil inteiro teve algumas reclamações. Como é que eu vou falar isso? Do clone, né? Esse foi um vídeo que bombou hoje, na verdade desde ontem, mas hoje foi mais intenso, viu, pastor Douglas? O clone, sabe? As pessoas iam votar, alguém já tinha votado no lugar deles. E isso aconteceu, acho que em diversos lugares do país. Isso é chato acontecer, por quê? Porque, na verdade, eleição, o voto é coisa séria, né? Se ele é algo que honra a pessoa, no meu caso mesmo, eu me sinto honrado quando eu estou votando. Um direito mesmo, sabe, do ser humano que não pode ser tirado.
E nós vimos esse problema acontecendo, não só aqui em Blumenau, eu acho que uma das... Não sei se você Itajaí também aconteceu, mas em Blumenau foi onde mais aconteceu aqui nessa região. Acho que uns 3, 4 ali aconteceu isso. Mas pessoal, para a gente poder entrar num assunto aqui, um assunto bem bacana, eu já vou estar até abrindo aqui rapidamente aqui. Vou pedir você, enquanto eu abro isso aqui, vou pedir você que possa compartilhar essa live, esse podcast. Nós estamos, por enquanto, ainda só na página, justamente porque nós estamos fazendo algumas mudanças no estúdio, estamos mexendo, não é fácil, para quem tem estúdio sabe muito bem que não é fácil mexer. Nós estamos fazendo algumas mudanças para poder ficar melhor. O pastor Douglas já viu aí, né, pastor Douglas? Sim, Está sim. Diferente daquela primeira vez que eu vi aqui, né? Sim, tá bem legal, mais espaçoso. As coisas estão se encaixando aí, pastor. Daqui a pouco tá aí um estúdio bacana. Já está bacana, né? Diferenciado. Daqui a pouco vai estar aí voando. Maravilha, maravilha. Mas nós queremos falar já de princípio, a princípio eu quero falar sobre a eleição aqui presidencial. Se vocês puderem abrir aí, e aí enquanto vocês procuram isso aí, eu quero falar sobre os nossos apoiadores, Danilo. Nós precisamos falar deles, por quê? Porque eles têm, na verdade, eles têm nos ajudado de maneira extraordinária, tá? Se não fosse ele, nós não estaria aqui com esse podcast. O apoio deles é essencial. Nós temos trabalhado aqui, eles têm nos apoiado. Quem é os nossos apoiadores? Vou fazer diferente, como eu tenho feito de vez em quando nenhum. E quem ainda não falou dos nossos apoiadores é o pastor Douglas. Pastor Douglas, vou pedir que você fique à vontade aí, tá? Só passar Pode fazer voz de locutor e tudo aí. Nós entramos. Yeshua Modas. Isso aí. Pessoal, Yeshua Modas, aqui tem ofertas aqui, tem tênis, garrafas, relógios, bonés, calças de jeans, bolsas, masculino e feminino. Você pode encontrar lá na rua Irineu Maria, número 893, Espinheiro, Itajaí. Quer andar bonito? Yeshua Moda. Maravilha. Se você quiser ligar para lá, pastor. Para ligar para lá, eu tenho o WhatsApp aqui, né? É o 996 80 01 39. 996 80 01 39. Também tem aqui o Mercado Sol, o lugar da sua economia. Quer economizar, né? Graças a Deus a nossa economia está bom, né? Isso é fruto de um bom trabalho de Paulo Guedes. Nós estamos muito bem de fazer inveja, deflação, né? De fazer inveja para o mundo. Nós estamos aí, enquanto nós estamos com 4%, né? De 4% aí de inflação, os Estados Unidos está batendo 8%. Tá nunca visto, né? Nunca visto, está em dobro. Então, está sobrando dinheiro, então é Supermercado Sol, o lugar da sua economia. O WhatsApp é o número 88, né, o 988340112. Fica na rua Alexandre Dávila Batista, fica aqui na Murta, em Itajaí. Supermercado Sol, o lugar da economia. Nós temos também proteção veicular. Né? No proteção veicular, dirigir com tranquilidade pode ser mais barato do que você imagina. Às vezes as pessoas até pensam que para ter uma proteção acaba ficando muito caro, não posso pagar. Nada que você conversar com Paulo César, 999322782. Nada que você conversar com ele, mandar um WhatsApp aí, ele não vai fazer aí uma proteção veicular que tem planos a partir de R$60. A proteção veicular é que a sua família merece. O SC Clube. Maravilha, o homem está afinado, hein? Quero mandar um abraço todo especial aí para os nossos apoiadores. Que Deus abençoe a vida de vocês. E para você que está nos assistindo e também quer nos apoiar, quer ajudar a página e o canal Fala Mesmo Brasil a crescer, você pode ligar para o 479-9964-0599. Aí nós vamos estar conversando ali, falando como é que funciona certinho para você poder estar colocando o seu nome aqui também na TV e nós falando aqui, né? Porque na verdade é muito bom, você pode crescer, né? Porque agora esses dias, Danilo, o rapaz ligou para mim, o rapaz aqui o Paulo César ligou para mim, Pastor Neres, estou gostando demais de estar apoiando vocês, porque as pessoas falam, eu vi vocês no podcast do Papo Reto, eu achei isso bem bacana, viu? Isso é importante demais. Mas vamos para o que interessa, não que isso não interessa, mas vamos agora, de fato, fazer um balanço aqui na questão dessa eleição, porque
na verdade, eu senti vitória de um lado. Por que vitória de um lado? Porque se a gente for olhar o quadro do Senado, meu querido, foi renovado. Grande parte dele foi renovado, foi uma coisa boa, até porque alguns já não iam mesmo a disputar, né, pastor Douglas? Sim. Já tinha uma turma já se aposentando no Senado, então foi ocupado por outras pessoas maravilhosas, eu estou muito feliz, e um pessoal renovou, e um pessoal que estava ali querendo, aberando, para ver se ia conseguir continuar, graças a Deus não conseguiu, mas vamos lá para a nacional presidencial. Nós podemos agora falar aqui claramente, se estiver acompanhando ali, pode ficar à vontade livre, né? Também. Para muitas pessoas, vocês vão ouvir uns carros passando, alguma coisa aí, porque ainda nós não estamos 100% isolados. E, geralmente, quando nós estamos gravando, é que chegam as pessoas aqui. É sempre assim. Mas quero falar uma coisa para você, que as pesquisas, na verdade, elas já vinham errada, mentindo o tempo todo, nós sabemos disso. Não foi só para deputado estadual, deputado federal, senadores e governadores. Presidencial também, pastor Douglas, nós conseguimos ver aí como um grande erro, uma margem enorme de diferença. Chega a ser crítico e vergonhoso para esses institutos que fazem essas pesquisas. Se fosse um instituto novo, beleza, mas instituto que tem 20 anos, 30 anos já, é uma referência como precisa ser renovado. Errou bastante, mas vamos lá. Em primeiro lugar aí, pastor Douglas, pode ficar à vontade, quiser falar porcentagem também, pode ficar à vontade. Em primeiro lugar aí, as pesquisas já vinham mostrando também que estava em primeiro lugar, o Luiz Inácio Lula da Silva, pastor. Então, quando a gente fala de essa eleição, e como o senhor falou sobre o Instituto de Pesquisa, eu até separei aqui, que na véspera da eleição, aí eu sempre volto a dizer sobre as questões de narrativas, né? São criados ambientes, né, para que um grupo se beneficie dele. Então a gente viu que o Datafolha, na véspera da eleição, ele estava dando 51% para o presidente, para o ex-presidente, né? Não sei se eu posso dizer ex-presidiário. Pode ficar à vontade, é verdade. Então tá. O ex-presidente Lula, ele estava com 50% a 51% e o presidente Bolsonaro com 36%. A diferença aí de 14 pontos é muita coisa. Muita coisa por resultado das eleições. É gritante. Então, isso aqui foi tudo, isso estava tudo construído, pastor Neres, a gente veio acompanhando as pesquisas, e nas pesquisas sempre o Lula ali congelado, uns 40 e pouco, né? E aí, quando chegou mais próximo da eleição, esse percentual dele subia, o do presidente Bolsonaro mantia. Na minha opinião, o que eles estavam fazendo? Eles estavam segurando para fazer o chamado voto útil, como foi feito, né? Então, colocava o Lula praticamente como ganho em primeiro turno, criava-se esse ambiente, criava-se essa narrativa e começava a buscar votos do Ciro, tanto é que o Ciro desidratou aí no último aí, que ficou em quarto lugar, ou seja, as pessoas falaram, não, vamos já votar no Lula, ele já está próximo a ganhar mesmo, tá aí, segundo as pesquisas vai ganhar, então já vamos descarregar o voto dele. Então se a gente for fazer ali, o senhor tem aqui, até separado aqui, se a gente for ver ali, foi aí que eu acho que são de 5 milhões de votos, não é isso? Olha só. Acho que deu uns 4 milhões de votos, se a gente parar para ver, o Ciro teve 4 milhões ali, né? 3 milhões e 600. Se a gente pegar esses 4 milhões a mais do Lula e nós colocarmos esses 4 milhões no Ciro, é o que estava dando 8% nas pesquisas, né? Então houve uma desidratação e esse voto ele migrou pro Lula, entendeu? Isso tudo intencionalmente. Isso foi tudo criado, esse ambiente, para que o presidente Bolsonaro não tivesse êxito. Agora eu vou dizer para o senhor, aqui eu não me importo muito com a porcentagem do Lula, né? Está em primeiro ali, no primeiro turno, mas eu vejo que se essas pesquisas que se dizem sérias, né? Então o Bolsonaro, nosso presidente, ele cresceu 15%, 14%.
Né? E eu não vejo agora esses votos do Ciro e esses votos da Simone Tebet indo para o Lula. Eles podem até apoiar o Lula, mas eu não consigo imaginar, porque senão eles também já tinham descarregado esses votos no primeiro turno. Sim, sim. Assim, eu acredito. Então é mais uma narrativa que cai, é mais porque as pesquisas é uma fraude, eles tentam induzir o eleitor a votar naqueles esse grande consórcio, essa consórcio de mídia, eu vou dizer até, eu acredito que alguns membros do TSE também têm a intenção de derrubar o presidente, porque o presidente na eleição inteira ele foi tolhido, toda hora a esquerda entra com uma ação, a petição lá é aceita, não pode colocar a imagem do presidente, não pode fazer isso. Agora, na última hora, né, houve uma reportagem que foi censurada lá no Metrópole pelo TSE, né, pelo próprio Alexandre de Moraes, o ministro. Foi tirada do ar que o Marcola fala que era eleitor dele, do Lula, e que ele era lá, ele usou uma expressão, que ele era, não seria talvez safado, mas ele usou uma expressão, mas mesmo assim ele votaria porque era bom para ele. Ou seja, então ter o ex-presidente Lula no poder é bom, e a gente já viu isso, o próprio Marco Valério falando sobre a ligação da esquerda com o crime organizado. Né? Isso. E falando, aproveitando isso que o pastor Douglas falou aqui, eu recebi vídeos, áudios, falando claramente. Então, não é que eu estou falando para você que a fonte é confiável, isso aqui, mas eu recebi de um policial, o pastor Douglas, lá do Rio de Janeiro, ele falando, um policial, fala, só dá o nome dele tudo certinho, justamente, pastor Douglas, nessa indução de voto. Só que no Rio de Janeiro, ele falando claramente que nas favelas do Rio de Janeiro, lá em cima do morro, onde tinha uma zona eleitoral, ficava, não era na frente da urna ali, um traficante, não, ficava do lado da pessoa lá na urna, lá dentro, para ele poder votar no Lula. Então, o crime organizado, pastor Douglas, na verdade, ele apoiou 100% o Lula. Tanto o crime esse que realmente são os traficantes, são os donos de morro, de bairro, quanto aqueles outros bandidos que às vezes estão com terno e gravata. É desse que o pastor Douglas está falando. A gente que não quer citar nomes e tal, porque na verdade, o que nós estamos falando nesse balanço, tem muita gente que concorda e outros não concorda. Mas eu quero falar já no começo, antes de esquecer aqui, sobre os nordestinos. Aqui em Itajaí também não está fácil, as pessoas sendo agredidas verbalmente, alguns nordestinos aqui, justamente porque falando que é culpa do nordestino deles ter virado essa eleição. Na verdade, votado no Lula. E nós sabemos muito bem que não é verdade. A gente vê vídeo. Não, a gente vê vídeo claramente deles falando, pastor Douglas, que eles não votaram no Lula. Então é uma estratégia diabólica, na verdade, de fraude das urnas. Eu estava vendo aqui, né, aqui no Sul, eu fiz um cálculo sobre a votação, né, que o presidencial. Então aqui no Sul deu 62,16% de votação para Bolsonaro e Lula fez 29,57%. Então o quê? 2.657.000 votos para Jair Bolsonaro contra 1.264.000 para o Lula. Então, no Sul também, eu digo no estado de Santa Catarina, sim, né? O estado de Santa Catarina ainda é pequeno. Que foi 70% na eleição passada. Ele caiu aqui também, né? Ele caiu aqui também. Então, assim, como você disse sobre a desestabilização ali da violência no dia da eleição, que a gente se preocupou, que a gente estava temendo que talvez existisse, né? Talvez também tenha sido uma estratégia também para que o povo votasse contra também. Não teve, foi tudo na paz. Mas hoje eu vi alguns vídeos também, pastor Douglas, em repúdio, né, aos nordestinos, né, que realmente a gente pensava assim, que nossa, o Bolsonaro ia estourar lá na Bahia, que ia estourar lá que teve a motociata, a Feira de Santana, né, como teve aqui também em Joinville. Então, assim, talvez seja um julgamento errado, Douglas. Eu acredito que esse nós contra eles, isso é uma tática da esquerda.
Isso eu também vi isso aqui. E nós não podemos entrar nessa de, porque os nordestinos aí, só daqui a pouco vem para o sul. Não, eu não acredito assim, nós não devemos, é isso que eles querem, né? O nós contra eles, isso é coisa da esquerda, e nós precisamos convencê-los e não criticá-los. Sim. Né? Eu acho que agora é momento da gente unir forças somar forças para que nós conseguimos mais um voto. Criticando o Lula apenas? Não. Convencendo-os, mostrando o que o governo fez. Porque o governo Bolsonaro foi em 3 anos e 8 meses, eu posso dizer isso todo mundo percebe, né? Não é só uma constatação minha, mas é o melhor governo que já existiu nesse país. Gente, só o estancar da corrupção, esse país tem uma imagem correndo aí, até meus amigos, está lá no meu Instagram, quem quiser me seguir lá no Instagram, o Douglas Nascimento PR no final, está lá no meu Instagram, lá tem 100 motivos para você não votar no PT. São 100, desses 100, são 100 sem corrupção, 100 aqui não é com S, é 100 com C, né? É 100 com C. 100 motivos para você não votar no PT. E lá são 100 atos de corrupção do governo do PT no Brasil. Né? Então esse nós contra eles, nós não podemos entrar nessa. Assim eu acredito. Eu tenho que convencer aqueles que eu acredito que votam, como por exemplo lá no meu salão, por exemplo. Tem pessoas que chegam lá e falam, mas eu sou terceira via, e eu sempre brinco com eles, mas essa terceira via é com H, é a via. Não esquece isso, né? Então hoje nós estamos, e é uma coisa muito séria, pastor, hoje nós estamos, não é Lula e não é Bolsonaro. Aqui são duas ideologias. Se você não gosta do Bolsonaro, não suporta o Bolsonaro, mas a gente esquece o Bolsonaro, a gente está falando de uma ideologia do mal, que nós já sabemos aqui dos nossos países vizinhos, não precisa ir nem muito longe. Eu estou com, minha carteira não está aqui, mas se tivesse que eu ia mostrar para vocês, eu tenho um cliente que trouxe uma nota de 100 pesos para mim. A mãe dele é de lá, da Argentina, e ele trouxe uma nota de 100 pesos. Uma nota de 100 pesos, não sei quanto está hoje, até a semana passada estava em torno de R$4. Ou seja, 100 pesos, o equivalente a 100 reais seria 100 pesos, hoje no Brasil você não compra 1 litro de gasolina. Não compra. Então 60% de inflação. Então assim, é uma ideologia que a gente já sabe que não funciona, não serve, não presta. Então nós não precisamos dizer muito. O que nós precisamos é mostrar para as pessoas, conscientizar e convencê-las com os atos do presidente Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro. Eu sempre gosto de política, sempre vivi política, e eu nunca fui muito de só jogar pedra no adversário. A gente tem que convencer com aquilo que nós temos de bom. E no governo Bolsonaro sobra o de bom. Meu Deus, maravilha. Eu vou pedir o Danilo que responde aí a primeira pergunta. Como é que é o nome dela aí, pastor? Caleb? É o Caleb lá da igreja. O Caleb Isso. Lentinho, filho do pastor Davi. O Caleb, um abraço, meu filho. Tá assistindo aí? Tá aí. Eu amo você, rapaz. Você é uma pessoa maravilhosa, tá? Fica à vontade para responder. O Danilo responde a primeira pergunta dele e o pastor Douglas responde a segunda. Um abraço para Denise Nascimento também, Bezerra. Denise Nascimento. O Rogério Paulino Alves. O Rogério é o nosso presbítero lá da Santa Regina, de Santa Regina. O evangelista, né? Isso. Um abraço, evangelista. Deus abençoe vocês aí no Santa Regina. E a Deise é a minha irmã, tá aí, dando audiência aí. Então já pedi eles para compartilhar essa live para que possa alcançar mais pessoas. Fica à vontade, Danilo. Vamos botar umas 100 pessoas nessa live aí, Deise. Vamos? Agiliza? Vamos ver. Vocês já compartilharam aí, né? Já compartilhei. É a primeira pergunta dele ali, tá? Caleb, né? Isso. Pastores, a bancada de Minas deu, na sua maioria, os eleitos sendo aliados do atual presidente. Porém, o próprio presidente não venceu lá. O que vocês têm a dizer sobre isso? O atual presidente... Então, lá em Minas ele elegeu a bancada dele. Lá foi o Zema. Minas, mas ele não conseguiu se eleger lá em Minas. Como isso pode acontecer? Lá o Zema deu um estouro,
de voto, né? Se eu posso estar depois de pesquisar aí, se eu não me engano foi 60, quase 70% dos votos, né? O Cleitinho, que é inclusive é do meu partido, PSC, o Cleitinho lá foi eleito, né? Apoiado pelo Bolsonaro, e o Nicolas Reis teve quase 1,5 milhão de votos. Ou seja, cadê a legenda? Foi estrondosa a votação dos apoiadores do presidente, porém, o presidente não acompanhou. O senhor consegue imaginar, por exemplo, alguém que votou no Zema votando no Lula? Não. Então, esses votos automaticamente do Zema era para ser transferido para o Bolsonaro, e que não foi o que aconteceu, né? Então, no mínimo, Danilo, no mínimo é estranho, né? Para não dizer outra coisa. Porque assim, como eu tenho 2 filhos e uma mulher para cuidar, então não posso falar muito o que a gente pensa, porque senão o japonês bate lá na porta de casa amanhã cedo, né? O senhor Alexandre de Moraes, de repente queira me fazer uma visita. Então, no mínimo é suspeito, né? No mínimo é suspeito. Para não dizer. Então, tem que também meu irmão Jonas está aí na live, missionária Alessandra, tá bom? Compartilha aí, vamos levar adiante aqui o canal Papo Reto. Mas eu vou falar então, já que você não fala, eu não tenho muita. Como o rapaz falou, pastor, você tem uma testa de ferro, né, pastor? Sim, eu não tenho muito medo da coisa, não. Eu vou falar claramente. Vocês ficaram rodeando, se não tiver coragem de falar. Mas eu vou falar. Bom, galera, no meu ponto de vista, fraude. É o meu ponto de vista, eu posso me expressar. Sim. A lei, a Constituição me garante isso. No meu ponto de vista, isso é fraude. Você sabe por quê? Numa eleição municipal, o vereador, na legenda dele, ele vai subir voto para o executivo, para o candidato a prefeito. Não é diferente nessas questões, vou falar do Senado, de deputados, não é diferente. E isso que o pastor Douglas falou aqui, ele está coberto de razão. Como, pastor Neres? De modo algum, alguém vai votar no deputado do PL, vamos colocar aqui, deputado do PL, deputado estadual do PL, o federal do PL, o senador do PL, e votou nos 3 do PL, agora não vai votar mais no presidente. Não existe isso. Isso aí é uma fraude. O Neres, aproveitando, teve um questionário do Ricardo Figueiredo, que ele é funcionalista forte aqui de Balneário Camboriú. Ele falou, e eu quero saber da sua opinião, o que o PT mais quer é ver a direita culpando o Nordeste, quando todo mundo sabe que foi fraude. O culpado é o Alexandre de Moraes. Disso o Brasil não tenha dúvida, viu? olha o que ele colocou. Então, é para desestabilizar isso aí. Porque assim, é como a gente teve no início aqui nosso questionamento das votações, se for na urna, ou já tinha votado, eu quero ser o direito de cidadão. É fraude. E aí, então um detalhe que eu não gosto aí, querido. Não poderia, tu lembra que não podia reclamar, porque senão poderia ser até preso. Houve uma falácia sobre isso, né, pastor? Sim. O pastor Douglas está atualizado. A gente não podia questionar os resultados das urnas, né? Porque poderíamos até ser presos, né? Em relação a falar das urnas. Na verdade, no Brasil, né, ampliando um pouquinho, no Brasil você pode falar mal de padre, você pode falar mal de pastor, você pode falar mal de cabeleireiro, você pode falar mal do pintor, você pode falar mal até dessa área, né? Mas você não pode falar mal do TSE, você não pode falar mal do Supremo. Eu não digo falar mal, até não no sentido literal de falar mal, mas de emitir uma crítica, uma opinião, né? Que possa haver desordem. Então, isso já é um problema. Né? Isso tem sido um problema. Né? Então, a gente... Liberdade de expressão, cadê? É por isso que o nosso presidente tem batido muito nessa tecla. E essa eleição, volto a dizer para vocês, não é simplesmente Bolsonaro e Lula. Aqui a gente está falando de liberdade. A gente está falando o que nós queremos para o nosso Brasil, o que nós queremos. Eu tenho um filho de 6 anos, uma filha de 8. Que país eu quero que meus filhos vivam? Que país eu vou entregar para os meus filhos? Né? Então nós precisamos prestar muito atenção em quem nós estamos votando e quem nós vamos votar agora no segundo turno. Tem uma pergunta aqui que vai de encontro a isso. O Caleb fez outra pergunta aqui. Ele diz, amigos meus que não optaram por nenhum dos dois, mas sim por Simone ou Ciro, disseram que no segundo turno vão optar pelo atual presidente. Vocês acreditam que a maioria desses eleitores que votaram em Simone e Ciro vão optar por
Bolsonaro no segundo turno? Eu acredito que sim. Por quê? Porque quem aderiu ao voto útil, essa votação do Lula não é só do Lula, essa votação dele foi pessoas que aderiram ao voto útil. Então, se essas pessoas que votaram no Ciro, né, e na Simone até aqui, eu acredito que elas podem migrar sim para o presidente Bolsonaro, porque assim as pessoas vão... Chega um momento, é aquela entre a cruz e o punhal. Chega uma hora que você vai ter que decidir. Você olha de um lado um presidente que preza pela família, o outro que destrói. Você chega com um lado um presidente que é contra as drogas, um outro que é a favor. Chega de um lado você vê que um presidente é a favor da vida desde a sua concepção, o outro quer abortar, o outro é a favor do aborto. Então vai chegar uma hora que as pessoas vão colocar a mão na consciência e vão dizer, não, peraí, eu não posso gostar do jeito do Bolsonaro. Eu falar para ter algumas clientes minhas e elas, mas eu não gosto do jeitão dele, eu não gosto disso. Eu falei, ei, vem cá, para marido, de repente, para marido para ti não serve, né? Mas a gente está procurando um presidente. Aí tem outro lá que, mas ele fala palavrão. Peraí, para pastor da minha igreja não serve, mas a gente está falando de presidente, né? Então, assim, nós precisamos colocar uma pessoa que estão, né, próximas dos princípios daquilo que nós acreditamos, né? Falando sobre a Simone, ela teve um atrito ali com o Bolsonaro. Um atrito? Ela teve alguns, né? Então, assim, eu quando você falou ali que talvez poderia, assim, o pessoal dela fazer a votação ali no atual presidente, depois me veio essa dúvida também. Porque ela pode levantar, assim, apoio ao Lula, como o Ciro também, assim, eu estou vendo alguma movimentação ali no Instagram, ali, que ele já meio que se levantou já a favor do atual presidente Lula. Algumas negociações vão acontecer ainda. E já estão acontecendo, na verdade, né? Porque a gente sabia que é para o segundo turno. Sim. E assim, o que acontece? Por que assim eu acredito? Não sei se eu estou sendo, de repente, muito esperançoso nos votos dessa de você capturar votos para o presidente, mas eu acredito porque as pessoas vão... É aquela coisa, quando ela se colocar diante de um, volta aqui dizer, da cruz do punhal, ela vai ter que escolher entre aspas, na cabeça dela, o menos pior. Isso. Então vai chegar um momento, ou vai dar uma grande, mais uma vez, a abstenção, né? Ou pessoas que não vão votar, mas eu acredito que eu tenho essa esperança, que boa parte desses eleitores vão colocar a mão na consciência e vão parar e analisar. E é um textinho que estava correndo aí no WhatsApp. Antes de você votar, vai no quarto dos teus filhos, olha para os teus filhos, antes de você dormir, olha para eles e vê que país vocês querem entregar para eles. Verdade. Né? Então eu acredito que esses eleitores, né, eu acredito que eles possam ir em direção ao presidente Bolsonaro, independe da posição da Simone ou do Ciro. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Na outra eleição passada, nós sabemos muito bem, eu vou falar e puxar isso lá para mim, que o Ciro Gomes foi omisso, foi covarde, né? Não respeitou, desrespeitou os eleitores dele. Porque o camarada, pastor Douglas, que ele é candidato a presidente, se ele não ganhou no primeiro turno, nem foi para o segundo, ele tem que respeitar os seus eleitores, a nação toda, mas os seus eleitores. Ele tem que falar, não, pessoal, agora eu vou apoiar esse candidato. Tem que levar aqueles votos para lá. E eu não acredito que os eleitores da Simone Tebet, até porque foram 4,2%. Tem peso. Tem peso. E também o Ciro Gomes foi 3%. Aqui está dizendo que 3%. A Soraya também, ela recebeu 0,5%. Eu vou falar do padre, que recebeu 1%, mas também começou agora, né? Foi 8 mil ou foi 8 milhões? Aqui deu 81 milhões. 81. Não pode ser 81. Aqui também, vamos ver aqui a porcentagem dele aqui, ó. Tá, ó. Não, 81 mil votos. E 129. 81 mil. 80 milhões já estava eleito. É verdade. Tá ali agora é 81.129. A Soraya
foi 600.953. Aí veio o Ciro Gomes com... Aí sim, aí ele já... Ó o peso, só para você ver aqui, ó. Ó, presta atenção. Aqui tem um peso muito grande. 3,5. 3,6 na verdade, vamos falar assim. E a Simone, 4,9 milhões. É uma consideração muito grande da Simone. Se somar aqui, eu nem quero entrar aqui, pessoal, eu nem quero entrar aqui na área dos votos, pastor Douglas, que as urnas danificaram e perderam. A abstinência também tivemos bastante. E nem falei disso aí, porque nós sabemos muito que muitas urnas extraviaram os votos. Sabemos disso, nós estamos por dentro disso. Então o que acontece? Se for pegar aqui agora esses eleitores e aqueles que não puderam votar, porque tinha pessoas aqui em Itajaí falando que estavam viajando, não tinha tempo. Então, igual a esse, tinha muitos outros que não puderam votar e que vai votar no segundo turno. Eu acredito que o pai de família, a mãe de família, a pessoa, o cidadão consciente, vai olhar para essa eleição agora, Danilo, e vai pensar, não é uma simples eleição, é uma guerra entre o bem e entre o mal. Entre o mal. Nélis, assim, ó, nós tivemos ali no início falando sobre afrontamento, a gente estava no início falando sobre críticas, e não é criticando que se ganha eleição, é mostrando resultados, né, Douglas? E o que eu estou vendo, como se fala, o zoom aqui nas redes sociais, aqui no WhatsApp, é batendo nessa tecla dos nordestinos. E o que acontece? Tudo pode... Aquela pessoa que era votador fiel do Douglas, por conta dessas pequenas coisas, né? Eu temo que a pessoa pode perder um pouquinho de força por conta disso. Picuinha. Porque assim, ó, o presidente, ele fez, nossa, o negócio lá do Rio São Francisco, né? Transposição. Coisas que demorou anos, gente. Agora tivemos alguns impostos reduzidos, tomara que continue assim e que vá mais, né? A nossa situação está boa. E que ela continue assim, pós-eleição também. O que eu tenho, assim, eu penso que o afrontamento ele causa votos por... Nós aqui, que eu acredito, todos nós aqui somos eleitores do presidente Bolsonaro, é um tiro no pé fazer esse tipo de comentário. E para ser sincero, assim, para ser um pouco mais incisivo nisso, eu acho até desrespeitoso, acho até beira falta de educação, algumas coisas que eu tenho visto na internet. Eu tenho dito assim, e sempre que eu tenho oportunidade, alguns grupos que eu faço parte aqui, o pessoal entra com esse assunto, eu falo, gente, não é assim, essa é a tática que eles querem. Eles vão fazer recortes, vão pegar lá uma fala de um bolsonarista, ou vão pegar a fala de um influencer bolsonarista, e vão começar a distribuir isso fora de contexto, como eles são expert nisso, de pegar as coisas fora de contexto e passar isso para frente. Então, nós cristãos aprendemos que Deus ele não faz acepção de pessoas. E se nós somos cristãos, nós vivemos os princípios bíblicos e amamos seguir as suas ordenanças, então nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, mesmo quando ele nos contraria. Porque qual é o benefício, qual é a vantagem de eu amar quem me ama? A Bíblia manda eu muito pelo contrário. Eu preciso amar aqueles que me odeiam. Que valor há em eu amar você? É fácil amar quem me ama, né? Mas o verdadeiro cristianismo aparece no momento de quando nós não somos amados, mas mesmo assim nós nos gastaremos em amar. E nós amamos. Morei na Bahia por 10 anos. Meu pai foi missionário na Bahia por 10 anos. Falei isso aqui na última vez que estive aqui no podcast aqui. Então, a Bahia é um povo maravilhoso, maravilhoso. Eu morei lá na Bahia em 7 cidades em 10 anos. Então, rodei e conheço bem uma boa parte da Bahia. E são um povo maravilhoso, povo trabalhador. Eu sempre digo, pastor Neres, eu quero pegar o Catarina mais trabalhador e jogar no sertão da Bahia. Ele não dura 24 horas, porque eu vivi aquilo lá, eu vi que eu saía com o meu pai, às vezes quando a gente ia num povoado chamado Timorante, só abria um pouquinho aqui, saindo um pouquinho do foco, só para a gente... a gente andava horas e horas, andava de cavalo, ia para o meio do nada, né? E lá
tinha um povo trabalhador que carregava às vezes 12 quilômetros, 20 quilômetros, uma lata d'água na cabeça, né, para poder fazer uma alimentação, para fazer um café, e quando tinha, né, quando tinha. Então, o presidente Bolsonaro fez essa transposição que, se não me engano, era para estar pronta lá em 2012, né, se passaram 8 anos, e aquela obra que estava lá, muita parte dela já estava deteriorizada, o concreto já não valia mais nada, tem que se refazer, e a água chegou lá. Então, às vezes, o que falta é comunicação. Né? Hoje eu estava falando com uma pessoa que tem acesso ao nosso senador aqui, o YourSafe. Eu falei, tu que tem acesso lá, fala pro homem, faz motocicleta, é legal, mas manda ele botar a bota lá no Agreste do Nordeste, gastar um pouquinho de sola de bota, ir lá, tete a tete com as pessoas, né? Sair um pouco dos grandes centros, das grandes cidades, ir para o interiorzão e comunicar. Não é criticar, é comunicar os atos do governo, tá bom? É muito fácil, você pesquisar na internet atos do governo, aproveita enquanto pode, né? Porque daqui a pouco vai que o eminente ministro Alexandre manda tirar também do ar, né? Então, por enquanto ainda se tem. Né? Então tem muita coisa boa do governo Bolsonaro para ser dita. Né? E para a gente também finalizar essa parte aqui do presidencial e passar para o governador, mas só para finalizar aqui, rapidinho, eu quero falar uma coisa, já que você falou da Bahia, pastor Douglas. Eu tive acesso hoje a um material, eu tive na Bahia, tá? Eu tive na Bahia, trabalhei muito tempo lá na Bahia. Bahia, Barreiras. E Luiz Eduardo Magalhães. Antigo Mimoso, né? Antigo Mimoso. Um lugar de plantação top. Você é de lá, você sabe muito bem como é que é a Bahia. A Bahia é muito produtiva. Um povo muito trabalhador. Não é só a Bahia. Na verdade é o Nordeste todo, o Norte, Nordeste. É trabalhador igual as pessoas que do Sul é. A diferença é poucas coisas que não rodam lá. Mas eu quero falar da Bahia rapidamente, para a gente poder sair. Uma coisa que eu vi, mandaram para mim ali, eu fiquei até com medo, porque o número de voto no Lula, na cidade da Bahia, é maior do que os habitantes da Bahia. Eu vi essa Bahia. Cento e poucos mil que tem lá, quase 200, tudo bem, 160, não lembro quantos que é. Mas, enfim. Mas no Lula, lá em Barreiras, Bahia, foi 200 mil. Como é que pode isso acontecer? Ainda teve os votos do Bolsonaro, calma aí, não foi assim não, teve os votos do Bolsonaro também. Então, estão dando mais moradores para a cidade lá do que o que tem. Não é mais só 200 mil que lá tem, é para ter 250, quase 300 mil, porque teve aqueles outros que não votou. Então, para você ver que tudo isso é fraude, tudo isso é informação errada. E uma coisa que mandaram para mim, pastor, rapidamente, para nós correr lá para os governadores, pessoas que já votaram para o segundo turno. Que isso, rapaz? Sabe aquelas provinhas lá você vota e vem aquele, como é que é o nome, pastor? O comprovante. O comprovante, sim. Pois já tem pessoas que estão exibindo o comprovante do segundo turno. Como é que pode um negócio desse aí? Estão de brincadeira, mas vamos para os governadores? Vamos para os governadores. Só para vocês se ajeitar aí, é inadmissível, preste bem atenção você que está me ouvindo, é inadmissível o que aconteceu em Santa Catarina. Por que, pastor Neres? Por que, pastor Neres? Depois nós vamos falar da Bahia aqui com o pastor Douglas, que também conhece a Bahia, e o Danilo, que é baiano. Mas eu quero falar de Santa Catarina porque nós temos aqui o atual governador, Moisés. Ele é o atual. Muito bem. Raciocine comigo, por favor. Tem o Jorginho Melo, que o presidente está apoiando ele aqui em Santa Catarina. Ok, a gente já sabia que ele ia para o segundo turno, ou ganharia no primeiro turno, mas aí nós temos o Jorginho Melo, que nós sabíamos que ia sim para o segundo turno, ou ganharia, mas poderia ser como Moisés. Eu ando em Santa Catarina, em todos os lugares, vou falar agora de Itajaí. Eu andei em Itajaí ontem, vários lugares, pastor Douglas, e vi duas pessoas, um casal, que até virou piada aqui em Itajaí, com a camisa do PT. Aí, vamos falar uma coisa para você, o estado mais conservador, praticamente, do Brasil, meu querido, votou em deputado estadual,
federal, senador, tudo do Bolsonaro, e vem falar para mim que o Décio Lima vai para o segundo turno. Segundo turno. Com Jorginho Melo, eu não acredito nisso não, tem alguma coisa errada aí. Eu esperava o Moisés. E o senhor, pastor? Eu esperava o Moisés, mas eu já cantava a pedra do Décio. Não. É sério? Sério. Sabe por quê? Porque assim, ó, se a gente parar para pensar, o presidente Bolsonaro tinha 4 candidatos no estado. Né? Jean Loureiro, Amin, Moisés e Jorginho, o principal. Moisés? Eu digo assim, o Moisés não estava, o Moisés estava meio que nem o Moro lá na... Mendigando. Mas ele, quando eu digo que ele era candidato, não literalmente candidato do Bolsonaro, mas as pessoas que votavam no Moisés também votavam no Bolsonaro. Então, quem votava no Jean Loureiro também votava no Bolsonaro. Quem votava na mim também votava no Bolsonaro. Fragilizou. Então o que aconteceu? Foi dividido os votos. Então, eu sempre falava lá no salão, volta e meia eu falava com o pessoal, mas tu não é Jorginho? Eu falei, posso até ser, mas eu sempre falava, gente, vota no Moisés para alguns lá. Aí a pessoa, mas como assim tu está pedindo voto pro Moisés? Eu falei, é porque eu não quero ver o Décio no segundo turno. E pela primeira vez ele entrou, primeira vez o PT passou para o segundo turno aqui. Então, você vê, a diferença de votos aqui foi de 20 mil votos, é isso? 690, vamos dizer que seja 690. 20 mil votos. 20 mil votos. E o Moisés ali, rapaz? Então, a diferença dos dois foi de 20 mil votos. Ou seja, dividir os votos de centro-direita, né? Dividir os votos aqui no estado. O Décio já tem os votos cativos, que PT vota no PT, entendeu? O que eu quis dizer, os eleitores do Lula votou no Décio. Ficou firme. Ponto. Mas os eleitores do Bolsonaro dividiu o voto em 4. Então, eu sempre estava dizendo isso, gente, o Décio vai para o segundo turno. Então, pelo menos a gente estaria hoje mais tranquilo. Porque tranquilo no sentido assim, que se o Jorginho ganhar, ok. Se o Moisés também ganhar, também não é um tão inimigo assim, ele também não é um cara de esquerda, então, apesar que traiu o nosso presidente, né, tem seus problemas, mas sim, não seria de tão ruim ter 2 candidatos, Jorginho e Moisés, no segundo turno, que eu acho que também o Décio não vai ganhar, é óbvio que o Jorginho vai ganhar aqui, disparado, porque os votos tanto do Moisés quanto do Jean, do Amin, vai migrar para o Jorginho, né, vai migrar para o Jorginho, então... Aqui talvez aconteceu, Douglas, o pessoal, para facilitar a votação, 13. Nem sabia quem que era. Mas era assim. Deus não entendeu? Mas enfim, eu não esperava, eu vou ser sincero. No estado de Santa Catarina do Sul, você vê o PT no segundo turno, gente. É o que eu falei para você, a questão do ódio, voltando até um pouquinho lá, que hoje eu fiquei um pouquinho chateado com isso, não porque eu sou da Bahia, e cada um eu sei os erros, né? Mas o Sul, 1 milhão e pouquinho. Sim. Tanto é que o Sul, Santa Catarina, né? O próprio presidente perdeu aqui voto, porcentagem. Bastante, né? Ele perdeu. Então, assim, para onde foi esses votos? Eu acredito que esse voto não foi para o Décio e nem para o Lula. Eu acredito que foram as abstenções, as pessoas que de alguma forma não se sentiam mais representadas pelo presidente. Como eu digo para algumas clientes minhas, eu brinco, eu falo, tá com nojinho do presidente, mesmo com nojinho, põe um dedinho assim no nariz e vai lá e põe 22 lá, né? Então, às vezes, né, tem aquela... pessoalzinho mais polido, mas acha que o presidente é muito grosseiro, é isso, é aquilo outro, né? Eu não vejo isso nele, né? Eu não vejo isso nele. Mas eu acredito que seja aquelas pessoas que migraram tanto para Simone Tebet também aqui no estado, foi bem votada, né? Ela teve bastante voto aqui, eu não estou aqui com quanto que ela teve aqui no estado, mas ela também foi bem votada, né? Então eu credencio assim, eu acredito que o Décio foi para o segundo turno, né, pela divisão dos votos do centro-direita aqui no estado. Né? Foram 4 candidatos que pediam votos para Bolsonaro indireta ou diretamente. Maravilha, então bem explicado aí.
já que você falou nessa questão de divisão de voto, quer falar alguma coisa ali? Não. Já que você falou, pastor, nessa divisão de votos para governadores, também aconteceu, principalmente aqui em Itajaí, na verdade, no vale aqui da Anfre, né? Justamente isso. Quer ver uma coisa? Uma coisa que eu falei, pastor Douglas e Danilo Cruz, aqui no podcast, bom, a gente entrevistou diversos aqui, o senhor sabe muito bem disso, candidatos, né? Foi justamente isso. O quê? Várias e várias pessoas da mesma cidade. Várias e várias pessoas dividindo voto aqui em Itajaí. Sabe o que é ruim? Eu falei, pastor Neres, mas é o partido. Tudo bem, mas pode declinar, porque nós de Itajaí sabemos que teve pessoas que declinou a candidatura aqui. Nós sabemos, não vou citar, tá de parabéns você, tive conversando com você aí na Câmara de Vereadores, parabéns pela sua atitude, mas não vou ser tendencioso aqui. Aqui nós somos imparciais. E isso que eu gosto do pastor Douglas também, que ele por isso que a gente chama, já é a segunda vez que ele está aqui, porque ele também é imparcial. Isso é bacana da gente conversar. Ele não está defendendo aqui um político 100%, está no seu presidente, porque nós precisamos, somos pais. Mas o que aconteceu, Danilo e pastor Douglas? Eu falei aqui 2 vezes, por que vocês dois vieram para deputado estadual? Por que não veio um para federal e outro para estadual? Porque vocês vão tirar voto um do outro, nenhum de vocês vai ser eleito. Aí o cidadão itajaiense, eu vou falar aqui para o cidadão itajaiense, que na verdade eles já são assim nas municipais, pastor. Eles fazem uma confusão, principalmente aqui de Itajaí, ele não sabe focar os votos numa pessoa só. Ele fica votando um pouquinho naqueles que não tem chance, e aconteceu. Itajaí hoje não tem um representante. Não, até a Ana Cambaiou, que a gente... Parabéns, foram 190 e tantos mil, né, pastor? 190. Quase 200 mil votos ela conseguiu. Parabéns, está de parabéns. Reeleita, na verdade. 196.571 votos. Olha, eu estou tão por fora. Então a Ana tem aquela briga, eu quero deixar claro aqui. Tem aquela briga, a Ana não é de Itajaí. É de Itajaí, sim. Ela nasceu no Marieta, do pai dela, tem casa aqui aqui na Cabeçuda. Votou, inclusive, domicílio, a sessão dela é ali na Cabeçuda. Então, só para vocês entenderem, para dizer que Itajaí não tem uma representante. Pastor Nery, você está defendendo a Ana Carolina, mas você não estava apoiando a Ana Carolina? Não, eu não tenho vergonha de falar. Eles aqui sabem, eu tenho uma admiração muito grande pela Ana, pelo Robson, por outros aí. Tenho. Votei na Ana? Sim. Mas para que você fez campanha, pastor Nery? Eu fiz para a Ana Carolina, vai descobrir agora? Vai descobrir para quem eu fiz, para Ana Carolina, mas quando eu ia pedir o voto, a pessoa dizia, eu não voto na Ana, eu falei, então voto no Osmar. Eu sempre puxava o voto aqui para Itajaí. Não, mas eu não voto nenhum dos dois. Então faz o seguinte, vota na outra Ana, Campaiolo. Eu falei isso muitas vezes, eu ganhei voto para Ana Campaiolo. Por quê? Um amigo meu, pastor, fez campanha para Ana e o pastor Nery, vem conosco. Eu não podia porque eu tenho a minha palavra. Não recebi isso aqui, comprou o voto ali. Não é isso não, eu nem gosto disso. Mas a minha palavra, sabe, pastor? Então, falta estratégia aqui nessas eleições aqui de Itajaí, tanto para deputado, para prefeito, para vereador, para tudo. Então, em Santa Catarina, o que aconteceu? Joinville elegeu quantos, pastor? 3 deputados ou foi 2? Você sabe dizer? Não tenho esse estadual. Eu sei que Joinville tem 2 ou 3 deputados. Joinville. E nós aqui de Itajaí? Ficamos mais uma vez, tivemos a oportunidade de eleger algum candidato daqui, né? E não elegemos. A Ana foi eleita. Isso a gente sim. A Ana é daqui. Mas a gente dizia das pessoas que estão nas mídias, né? Sim, mas esperava mais, né? Mais. A Ana reeleita. Maravilha. Itajaí, parabéns. Está de parabéns. Eu nunca tinha visto pastor Douglas, um número de votos expressivo numa candidata a deputada estadual. Ela arrebentou tudo isso. 190 e tantos mil. De Itajaí, sabe quanto que ela fez aqui? Quantos? Não, né? Não, eu não sei. Eu procurei regionalizar os votos ali, não consegui. Porque muitos detalhes também, né? A gente está fazendo Isso. meio por cima. Que ali tem um site ali que você consegue ver quantos votos eu fiz. Sessão. Eu procurei para ver tudo, não consegui. Mas enfim, o que você me diz, pastor Douglas, disse que na verdade, esses votos de Itajaí, que ele migrou para diversas outras cidades. Teve um camarada que chegou de mim, pastor Douglas, falou para mim, pastor Nery, você votou no quê? Eu falo, eu votei em fulano e fulano. Eu votei olha só, o deputado estadual de fora e o federal de fora. Vai para aí, tu mora onde?
Eu moro aqui, você sabe, né, minha casa? Falei, sim, mas tá, esses camaradas vai puxar recurso para onde? Ah, mas ele é deputado de Santa Catarina. Ele falou, mas não funciona assim, você não assistiu os podcasts? Que eu mais o Danilo, nós enfatizamos, pessoal, aonde é o deputado estadual ou federal, ele vai puxar para lá. Sim. Itajaí não vai ficar desamparado de vez, pastor, por causa da Ana Gabriela. Sim, sim. A gente, sobre essas questões de... Porque a gente... Posso dizer que faço política partidária, porque eu sou filiado, né, a um partido, e essas questões da questão de votação, ou não seria nem de votação, a pergunta é sobre eles se unirem, né, e não dividir tanto. Por exemplo, como nós não temos mais eleição proporcional, né? Ou coligação, melhor dizendo, coligação na proporcional, que poderia, vamos aqui, como o senhor já falou, Osmar Teixeira, né, vereador na cidade, a Ana Carolina também vereadora. Antes era possível fazer uma coligação, né, na proporcional e colocar, né, a Ana vai vir como federal e Osmar fazendo dobradinha, mas hoje já não é mais possível. Hoje cada partido tem que lançar os seus candidatos. Então isso não é mais possível. Então todos os candidatos, todos os partidos também querem ter seu representante. E atrapalha. Entendeu? Mas eles querem ter, né? E faz parte querer ter o seu candidato. Né? Então, por exemplo, em busca... E uma das muitas coisas que as pessoas não observam também, esse grande número de candidatos às vezes que é lançado, porque é necessário atingir o coeficiente eleitoral. Só para você ter ideia, por exemplo, no estado de Santa Catarina, o coeficiente é de 200 mil votos. Mas não basta você, os seus candidatos, atingir os 200 mil votos. A partir do momento que você atingir 200 mil votos, você precisa, o primeiro colocado, mas o mais votado entra? Não. Ele tem que ter, no mínimo 20% do coeficiente. Ou seja, ele tem que fazer 40 mil votos. Então, se ele fizer 39 mil votos, ele não entra. Então, essa questão de você... E tem uma outra curiosidade nisso também, é que nos cortes, né, que às vezes, por exemplo, esse número expressivo não chegou no coeficiente, aí tem uns cortes. O coeficiente pode chegar até 160, 180 mil votos. Aí precisa ter só 10% dos votos, ou seja, ter 16 mil. Então alguém que fez às vezes 16, 20 mil entra, que fez 40 mil, ou 39 mil às vezes não entra. Então cada partido lança os seus candidatos na esperança de fazer um montante e que, conseguimos todo o partido, vou usar aqui o nome do meu partido, PSC, conseguiu fazer 400 mil votos somados em toda a sua legenda. Então se coloca ali dois candidatos. Né? Ali se coloca dos dois mais eleitos do partido, né? vai se tornar deputado estadual ou federal. Esse coeficiente que eu estou falando dos 200 mil é coeficiente de federal. Que como é feito essa divisão aí? Como é feito isso? Por que 200 mil? Porque pega a população, os votos válidos do estado e divide no número de cadeiras. Ou seja, no estado de Santa Catarina, os federais são 16 cadeiras, 16 cadeiras. Então pega os votos e divide. Então isso dá um coeficiente eleitoral. Por isso que é uma representatividade. Né? Ou seja, as pessoas que votaram naquele partido, entende-se que todo mundo, que aquelas pessoas têm um pensamento igual, e aí passa a ter uma cadeira para representar aquele grupo de pessoas. Né? Então, por isso que às vezes acontece, pastor Nery, se as pessoas lançar candidatos, os partidos lançar candidatos. Então, por exemplo, se a Ana não lança candidato, aqui, se ela não é lançada, né, o PSDB, que é o partido dela, de repente... Né, não conseguiria alcançar. Se o Osmar, que é o 77, que é o Solidariedade, né, se não lança, né, ele também não alcança. E o Osmar teve uma boa votação expressiva, foi 27 mil votos, foi o deputado estadual, o candidato mais votado da cidade. Né, então ele... e as pessoas também usam... que não seria o correto,
não vou ser leviano aqui de dizer que foi essa a intenção deles, mas muitos também se lançam já pensando daqui em 2 anos, medir a febre, né, ver, não, eu fui mais votado e eu quero galgar ali uma posição agora de candidato a prefeito. E assim vai. É uma coisa que eu queria dar aqui, se o senhor permitir, sim, parabéns aqui ao Rubens Angioletti, que abdicou da sua candidatura para não fazer escada para 2024. Isso é louvável, porque seria mais um candidato a dividir voto. Né? Mais um candidato a voto. Então, pelo menos ele foi honesto com seus eleitores. E agora ele foi honesto com seus eleitores e disse, não, peraí, eu não vou ser mais um, porque eu sei que eu não tenho essa condição também toda, eu não vou ser mais um para fazer escala e dividir voto. Vou apoiar, como ele foi um apoiador da Ana Campanholo e do Marcelo Verne. Tem na rede social dele que ele postou vídeo pedindo um voto para o Marcelo Verne, né, que também foi o meu candidato. E o meu e também. Que eu queria dar os parabéns aqui para o Marcelo Verne, toda a equipe, que parabéns mesmo, foi uma campanha limpa, uma campanha honesta, uma campanha decente. Queria parabenizar aí toda a equipe, Fabinho, presidente do PSC aí. Maravilha, mas aproveitando o gancho aqui também, pessoal, para quem não sabe, o pastor falou aqui justamente só do federal, que é 16. Muito bem, mas aí também a estadual são 40 cadeiras, né, pastor? 40 cadeiras para o estadual, né? Para o estadual, 40 cadeiras. E para senadores? Para senadores são 3, cada estado são 3. São 3, né? Todos os estados são 3. Para o pessoal ficar informado aí. Eu também, antes do Dani falar que ele tem que falar ali, antes, quero falar aqui, quero parabenizar o Marcelo Verne, eu conheci pessoalmente, tá? Eu apoiei, nem sabia que o pastor Douglas estava apoiando o Marcelo, nós se encontramos, né, pastor? Se encontramos numa das reuniões, realmente foi uma campanha muito limpa, muito transparente. As pessoas aqui de Itajaí, eu vi peso para o Marcelo Verne, gostei demais, uma pessoa simples, esteve aqui comigo, também tive onde ele estava diversas vezes, tá de parabéns aí, não foi dessa vez, mas não desista, porque eu vou falar agora aqui, uma pessoa igual a você tem futuro. Também quero parabenizar, eu vou falar, vocês podem falar de onde vocês apoiaram, vocês podem ficar à vontade. Aqui o programa é assim, mas eu quero falar para Ana Carolina, tá? Ana Carolina, eu trabalhei com a equipe dela, vi também a campanha dela, uma mulher guerreira, sabe? Gasto solado do sapato mesmo, e é uma coisa que eu gostei dela, eu tenho falado aí, ó, vocês que são cristãos que estão me ouvindo aí, é uma pessoa honesta e transparente, muito mais que muitos por aí. Gostei dela, é sincera, se ela gosta, ela já fala, se ela não gosta, ela já fala também. A mulher, ela é encrenqueira, sincera. Ela é encrenqueira porque gosta das coisas certas. Danilo, fica à vontade, filho. Eu fiz um apoio também nas minhas redes sociais, né, tudo lá pro Dedé aqui da Murta. Fez expressivos 27 mil votos também. Né, parabenizo também aquele esforço da esposa dele, foi para cima também, sabe, né, sábado antes, sabe, era assim, acordar 6 horas e dormir meia-noite. Então assim, foi uma campanha bacana. E o Tiago também, infelizmente, o Tiago ele fez uma campanha muito bonita. Esteve aqui conosco também. Estávamos querendo na vitória, né? Acredito que assim, talvez falta um pouquinho de estratégia talvez para fora também, mas assim, ele é uma pessoa boa, preparada também para estar lá. E também a Hilda Deola, que ela foi para senadora, ela fez 66.496 votos. Senadora. Bem, precisava de quanto para ganhar uma senadora? Tem que passar de se contar que o Safe fez, ela tinha que pensar em 1.700.000 votos. Longe. A legenda às vezes também dá isso. Que assim, ó, que assim, ó, para senador não conta a legenda. Não, para senador não tem legenda. A cada eleição, por exemplo, essa agora, a eleição 2018, né, o último presidencial, 2018, eram eleitos 2 senadores, que foi o Jorginho Melo e foi o Espírito Amin que ganhou aquela eleição. Nesse ano é 1, no próximo já são 2 senadores, são renovados 1/3 do Senado a cada 4 anos, né? A cada 4 anos só que aqui é sozinho, para senador é sozinho, não soma voto de legenda, é sozinho.
para ela pensar em ganhar ali, ela tinha que, no mínimo, fazer mais que o Jorge Seif, 1.700.000 votos. Mas nós estamos muito bem representados, né, pastor? Sim, muito bem. A Hilda, né, segundo como diz a boca maldita de Itajaí fala aí, né, é uma escalada para 2024. Ela veio medir a febre, porque é fato que eu tenho certeza, né, que eu conversei com alguns apoiadores dela, algumas pessoas que trabalhou para ela, e eles sabiam da dificuldade de eleger ela. Né? Única mulher. Só um anzol, advogado, é difícil você sair. Hoje, para você ser um candidato a senador, no mínimo você tem que ser um deputado, um governador. Na verdade, o Senado já é chamado disso, é casa de ex-governadores. Né? É verdade. Que o Senado é isso, né? São pessoas que já têm um histórico no Estado. Uma carreira. Né? Pode ver, todos os governadores se tornam senadores. Todos os governadores passam a ser. O Pavão foi, né? O próprio Colombo já foi, o Luiz da Silveira, o falecido, já foi, o Amin. Então, assim, é uma casa o Dário, de ex-governadores. Maravilha, bem explicado aí. O pastor Douglas, ele falou uma coisa aqui que me chama a atenção. Por quê? Por que eu vou agora municipalizar a questão? Falei bonito, né? Mas é isso aí. Por quê? Porque nós aqui de Itajaí, nós se preocupamos mesmo o tempo todo. O pastor Douglas, o Danilo e eu, nós estamos trabalhando, não é só para 2022, 2020, não, para 2024 nós estamos olhando aqui um olhar diferente, já lá, igual o pastor Douglas falou, já lá em 2024. E teve pessoas, bem falado e bem lembrado, parabéns pastor Douglas, teve pessoas que veio a estadual, a federal, e também, como falou a senador, já pensando em fortalecer o nome para 2024. E eu quero falar que teve pessoas que veio em 2020 e que não vieram agora na estadual, e eu acredito que perdeu a oportunidade de aparecer. Ficou subindo, não quero citar o nome, vocês sabem quem eu estou falando. Mas assim, a pessoa que brigou pela prefeitura, pelo executivo em 2020, não saiu a nada agora em 2022. Eu gostaria que tivesse vindo. Por quê? Porque fortaleceu, mas o Rubens Sangiolete não veio, pastor Neves. Bom, da parte do Rubens Sangiolete, a população de Itajaí reconheceu e aplaudiu. A gente falou nisso e nós falamos em algumas reuniões. As pessoas estão vendo, o Rubens, entendeu? Então vai fortalecendo. Bem lembrado, pastor Douglas. As pessoas já estão pensando em 2024. Nem terminou a de 2022, que é federal e estadual, já estão pensando em 2024. Não é verdade? Mas aí, eu não sei se eu posso contrariar. Pode. Está aqui para isso. Eu até beber uma água aí. Vou pedir a eu já achei uma atitude dele, né, e até espalhou cartazes pela cidade, pelo voto de Itajaí. Eu achei uma atitude dele louvável não ter vindo. Assim como o Rubens, né? A gente agora há pouco estava falando sobre o lançar muito candidato que acaba dividindo voto. Sim. Ele ia ser mais um que ia dividir voto. E eu vi ele conversando em algum podcast por aí, e eu ouvi ele falando exatamente sobre isso, que ele não quer fazer trampolim. Hoje sobre isso mesmo. Fazer trampolim para sabendo que ele viria, né, e já com a intenção de 22, né? Uma das coisas que a gente conversou muito, 24. Conversamos muito sobre nas nossas reuniões de campanha com o Marcelo, que era exatamente isso. Ele sendo eleito, né, isso foi um compromisso, até com os outros políticos da cidade, ele sendo eleito, ele não deixaria a Câmara Federal para vir candidato a deputado federal. Eu acho que tem que cumprir o mandato. É igual o vereador que ganha e vai ser secretário, por exemplo. Às vezes deixa... as pessoas votaram nele acreditando na proposta dele. Quem vai defender as propostas dele? Né? Eu não faria isso. Há quem faça, mas eu não faria isso. Então, assim, e existe pessoas que ele tem cara de executivo, ele não tem cara de legislativo. Verdade. Nós temos aqui na cidade, eu posso até citar o Dedé, por exemplo, é um cara que ele tem cara de executar, é aquele cara de botar a mão na obra, a mão na massa, essa é a palavra, a mão na massa, entendeu? Então eu entendo que ele no executivo, e tá aí, a cidade está aí e prova isso, ele no executivo, né, ele tenho certeza disso, que ele
tá produzindo muito mais de repente do que estivesse na Câmara, né? E lá está a sua suplente fazendo também, a Linha Arém está fazendo lá um bom trabalho também, né? Mas essa escalada de 2024, eu acho que o Robson Coelho. o Robson Coelho Está de parabéns. Eu acho que está de parabéns. Na minha opinião, acho que está de parabéns. Você sabe por que o pastor Nery está falando isso? É porque eu andei muito na cidade. Eu representei o Robson em 2020, vocês sabem isso. Eu andei muito na cidade agora em 2022, nessa eleição. E as pessoas me pediam, ô Nery, pastor Nery, cadê o teu candidato? Não veio. Entendeu? Tu sentiu, talvez eu senti a possibilidade dele ser um segundo aí. Mas ele está de parabéns, uma atitude louvável, sim, está de parabéns ele e o Rubens Sangiolete. Só que pessoal, eu tenho medo do confronto 2024 dos dois, não vou mentir não. Vai ser forte. Como o pastor Douglas já falou, canta o pé para eles aí, manda eles já se conversarem. Conversa. Robson Coelho. O Rubens Sangiolete. Já se conversa. Olha aqui pro pastor Nery, cá entre nós três. Rapaz, vocês dois se conversem aí, porque eu não quero dividir voto, não. Mas vamos voltar aqui rapidamente, aproveitar aqui, já que o pastor Douglas, é esse. Já estamos 1 hora aí, já, né, pastor Douglas? Pessoal, eu vou ter que parar por aqui, porque o assunto é bom, sim, claro, é ótimo, é maravilhoso, mas nós temos que parar aqui, porque senão cansa o pastor, um dia trabalhado, corrido, mas eu falei com ele, pastor Nery e tal, é sempre, muito obrigado, pastor Douglas. É bom, se deixar não conversar altas horas. Vai na noite. Mas aproveitando o bicho, a Sara está caindo ali, né? Que a bichinha trabalhou, estudou, gente. Só mais um pouquinho. Aproveitar ali. Como o senhor falou, eu vou falar o nome do Osmar Teixeira. Licença, Osmar Teixeira, você sabe. Eu ganhei votos para ti também, tá? Mas enfim. Não foi eleito, mas está de parabéns. Foi um número expressivo. A mesma coisa que você falou, que tem pessoas que têm a cara do executivo e outro do legislativo. Eu vejo também no Osmar Teixeira a mesma coisa. Sabia? Por quê? Assim, ó, não é porque ele é novo, não. Mas eu vejo ele pegando experiência mais agora, entendeu? Sim. Ele é um menino bom. Aonde? Na Câmara de Vereador. Talvez seria ótimo também na de deputado. Pegue a visão aí. Mas eu acho que tem que ficar mais maduro em algumas questões. Eu acompanho a Câmara de Vereadores e bato palma para ele nas atitudes como vereador. Não é em todas. Tá aqui o Danilo que sabe. Tem a opinião dele, o pastor tem a opinião dele. Não bato palma para todas as atitudes do Osmar Teixeira, não. Mas eu gosto do menino no legislativo. Mas pro executivo eu vejo como o pastor Douglas falou aqui. Tem pessoas que têm a cara de executivo e outra a cara de legislativo. Estou errado, Douglas? O Douglas e Cruz. Até porque assim, é o perfil da pessoa, né? É o perfil da pessoa, tem o perfil de acordar cedo, de equipe, líder de equipe. Para não ficar feio para os vereadores, o vereador acorda cedo também. Mas, pessoal, tá muito bom. E para nós fechar esse bloco aqui, prepara aí os apoiadores aí, Dani, para você fazer essa tomada de chamada aí dos apoiadores. Quero aqui deixar o pastor Douglas já agradecer o pessoal, né? E peço você que está assistindo que compartilhe, vai lá no YouTube, se inscreva lá no canal Fala o Mesmo Brasil. Já ative o sininho lá, para todas as vezes que nós subir um vídeo, você ser notificado. Por enquanto eu estou subindo o vídeo, mas breve vamos estar ao vivo aí. Eu vou usar, ó o golpe aí, ó. Tem um cidadão aqui que ele é meio técnico, sabe? E eu estou com um estúdio meu, vou convidar ele uma hora para vir instalar, que ele já instalou uma vez. Fica à vontade, pastor. Quero agradecer ao pastor Nery aí, ao Danilo. Estou sempre acompanhando vocês, sempre que posso. Obrigado. Eu já coloquei ali a notificação e volta e meia eu estou lá no sofá, aparece, opa, vamos ver um pouquinho aqui, faço comentário lá, acompanhei, né, aqui podemos dizer assim, a sabatina que vocês fizeram com os candidatos. Eu tenho certeza que foi muito bom para a população conhecer um pouquinho mais de cada deputado. Eu queria aqui agradecer também, né, a todos vocês que nos acompanharam, que estão até agora aí nos acompanhando, né? Aqui entrou bastante pessoas conhecidas. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Mas também agradecer a vocês que confiaram em mim. Nesses últimos dias eu recebi bastante mensagem hoje. Eu compartilhei a mensagem do nosso vereador Marcelo Verne ali, agradecendo a vocês por ter confiado e falou, hoje eu recebi uma mensagem que é muito legal isso, pastor. Douglas, eu votei lá no Marcelo, como eu conheço você, eu sei que você não se mistura com qualquer um, então votei em você. Isso é muito gratificante, é muito bom. Isso é um sinal de que os passos
de um homem bom é confirmado por Deus, né? Então eu louvo a Deus por isso. Então Marcelo Verne, né? Eu até comentei com ele que eu estaria aqui hoje, né? Então a sua esposa Rose, a sua filhinha Maria foram gigantes aí nessa campanha, né? A gente andando aí em cima desse caminhão aí, pedindo voto, foi muito bom, tá bom? E todos vocês que acreditaram nessa proposta, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí. Parabéns a todos os candidatos, tanto o Márcio, o Dedé, quanto a Ana, o Osmar, né? Todos aqui da nossa cidade foram muito bem. O Tiago Morastone, né? Que Deus abençoe todos os vereadores de oposição à situação, ao nosso prefeito, né? A todos vocês, sejam abençoados, porque se vocês vão bem, né, a nossa cidade também vai bem. Independe de ideologia, do que seja. Se vocês for bem, e a Bíblia nos ensina isso, nós precisamos orar, interceder pelas nossas autoridades. Amém. Obrigado aí, Danilo. Obrigado, pastor Neves. Bacana, Douglas, bacana. Aproveitando, pedir orações para o prefeito, né? O prefeito precisa de orações também. Verdade. Né? E, bom, o papo realmente bacana, né? Política, né? A gente, Produtivo, né? Produtivo, e se deixar a gente realmente vai Claro, lá. Misericórdia. Mas podemos falar dos nossos apoiadores, né? Manda ver, vamos ver se o homem está preparado para o negócio. Bom, então, você aí que queira ter um investimento a renovar o seu guarda-roupa, olha só, calça jeans, bonés, todos os acessórios, né? E você encontra lá na Yeshua Modas. Yeshua Modas, que fica lá na rua Irineu Maria, número 893, Espinheiros, em Itajaí. Né? E o telefone deles vende também pelo WhatsApp também, né? Pode ligar, eles separam tudo. Pode ligar que separa tudo. O contato aqui é o 47996800139. Olha aí. Maravilha. Tu sabe o que significa esse ONU na cor preta e no branco? Esse sabe o que significa isso aí? É dia e noite? Dia e noite. Estamos ligados até Tá hoje. on. E lá é moda masculino e feminino, olha só. Bacana, né? Então, temos um lugar também que vende também online, também faz a entrega também, que tem um Mercado Sol, gente, aqui na Murta, né? O lugar da economia é ali mesmo. Então, o Mercado Sol na rua Alexandre Dávila Batista, na Murta, aqui em Itajaí. Né? Ligou e entregou. Ligou e entregou. O telefone é 988-34-0112. Vamos lá, né? Vamos fazer as compras do mês lá, né? É o lugar da economia. Carne fresquinha, misericórdia. Lugar da economia. Lá tem o atendimento de primeira lá, né? Misericórdia. E a proteção veicular, né? Esqueça aqui, eu vou ter que fazer uma ligação para ele depois. Faz dia que eu tô falando. Já faz dias e agora acabou essa emoção das eleições, da política, agora dá para organizar as outras coisas. Precisa estar protegido, né? Está protegido. Então, assim, a proteção veicular, gente, é na SC Clube, ali vou falar com o Paulo, né? Lá com o Paulo César. Paulo César, pelo telefone 479-9932-2782. A partir de R$60, gente. Misericórdia. R$60. Proteger um carro. Proteger o carro. Teve um assalto, fizeram um roubo de um carro na Vila Operária, rapaz. Que fácil roubar aquele carro. Mas tinha seguro? Já vamos atrás dele para ele ligar para o SC Clube. Clube. Saiu ali no jornal ali, gente. Olha só, SC Clube, proteção para o seu carro. Tá bom? Ó, eu vou falar uma coisa para ti. Dirigir com tranquilidade pode ser mais barato do que você imagina. Você ligou na SC Clube, conversou com o nosso amigo Paulo César, a partir de R$60 você pode ter a proteção veicular que a sua família precisa. Não é verdade? R$60. E tá vindo mais esses apoiadores aí, graças a Deus. Eu creio e acredito que a semana que vem já vai ter mais aí, viu, pastor Douglas? E a cantada aí, ó, tem um cidadão que tem salão também. De repente, se ele quiser anunciar aqui, nós estamos de portas abertas aí. Não é verdade? Muito obrigado, foi um prazer não só entrevistar o senhor aqui, mas também, pastor, trabalhar do seu lado. Danilo também, da mesma forma. Todos vocês que foram candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, muito obrigado por você não oferecer escândalo. Não teve escândalo de político, né? Eu não vi. Foi tranquilo. Foi tranquilo, todo mundo. A cidade de Itajaí foi tranquila onde eu trabalhei. Muito obrigado. Se inscreva na página e no canal Fala um Beijo Brasil. E até, possivelmente, quarta-feira. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E vamos compartilhar.